Ciência Exato! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, isso mesmo, ciências da natureza. Hoje nós vamos aqui verificar algo sobre as mudanças de estados físicos na matéria, beleza? Então vem comigo aqui para a aprendizagem. Olha só, existem uns 3 estados físicos básicos da matéria. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. No entanto, não são apenas esses 3. Existem outros também. Por exemplo, superfluido, plasma, existe supersólido, existe o condensado de Bose-Einstein. Existem vários outros estados físicos também da matéria. Mas no nosso dia a dia a gente costuma visualizar esses 3 estados físicos básicos, tá certo? E como é que funciona a mudança de um estado físico para o outro? Nós temos que entender que dentro da matéria existem algumas forças atuantes. Existe a força da coesão e existe a força da repulsão. Tá? Então, quando a força da coesão for maior do que a força da repulsão, o elemento, a matéria tende a ficar sólida. Quando a repulsão for maior do que a coesão, o elemento tende a ficar no estado físico gasoso. No entanto, quando elas forem equivalentes, tende a se tornar um estado líquido. Então, essas forças ficam atuando dentro da matéria. É muito interessante fazer esse acompanhamento dessas variáveis. E quais são as principais mudanças de estado físico analisando esses 3, que é o sólido, líquido e gasoso? Bem, quando uma matéria ela está no estado físico sólido e ela ganha calor, ela sofre um processo de fusão. Esse processo de fusão, ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Um exemplo, o gelo. O gelo ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido ganhando calor. Então ele está sofrendo um processo de fusão. E do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, a água mesmo. A água ela sai do estado gasoso e vai para o estado de vapor. Então, qual estado? É o de vaporização. Vaporização é a mudança do estado físico líquido para o estado físico gasoso. E quando está no estado físico sólido e vai direto para o gasoso? É a sublimação. O gelo, falamos aqui na vaporização, mas tem um gelo específico que sofre o processo de sublimação, que é o gelo seco. O gelo seco está no estado físico sólido, ele vai direto para o estado físico gasoso, passando direto por um processo de sublimação, sem passar pelo estado físico líquido. Bem legal. E quando perde calor? Quando perde calor, que está no estado físico gasoso, sofre uma liquefação, aí vai para o estado líquido. Então, se está no estado físico gasoso, sofre uma liquefação e vai para o estado líquido. A chuva, ela costuma fazer as nuvens, e ela está no estado físico gasoso. Aí o que acontece? Ela sofre um processo de liquefação e vira a água da chuva. Do estado físico líquido para o estado físico sólido. Sólido, líquido para sólido é solidificação. Solidificação também. A água, se ela for congelada, ela perdendo calor, ela se torna sólido. Ela vira o gelo. E do estado físico gasoso para o sólido direto, a gente também chama de sublimação, mas no caso seria a sublimação inversa, beleza? Então vamos detalhar aqui algumas, um pouquinho mais. Fusão, como a gente sabe, passagem do estado físico sólido para o estado físico líquido, ganhando calor. Vaporização. Existem 3 tipos de vaporização, que é a mudança do estado físico líquido para o gasoso. Os 3 tipos quais são? Quando o líquido entra em contato com uma superfície muito quente, ele vai instantaneamente para o estado gasoso. E quando esse líquido entra em contato com uma superfície muito quente, vai para o estado gasoso, ele sofre uma calefação. Tá?
Então, se for instantâneo, é calefação. Mas se for um processo que demora, por exemplo, uma panela do fogão, e tem um aquecimento basicamente uniforme ali, ele vai estar fazendo aquelas bolinhas e vai entrar no processo de ebulição. Ebulição é justamente quando tem essa vaporização uniforme. E tem a evaporação. A evaporação é quando somente a superfície vai para o estado gasoso, a superfície do líquido. Um exemplo, uma roupa no varal. A roupa no varal ela sofre um processo de evaporação. O mar, ele não fica fervendo, ele não entra no processo de evaporação. Os raios solares vão no mar, aquece somente a superfície e a superfície evapora, porque embaixo da água do mar continua na temperatura mais baixa, por isso que continua líquido. Então, o mar não fica fervendo, ele sofre um processo de evaporação. Então, o Sol aquece somente a superfície do mar. E, sim, a condensação ou liquefação, que é a passagem do estado físico gasoso para o estado físico líquido. Bem, isso a gente consegue ver quando a gente pega, por exemplo, um copo e esse copo está muito gelado. Esse copo está muito gelado, a parte de fora dele, a gente consegue sentir que ela vai ficando molhadinha, mas ele vai ficando molhadinha por conta que ali, ao redor do copo, tem ar, e dentro do ar tem moléculas de água. Então, o que acontece? Aquelas moléculas que estão ali dando a volta do copo, nos arredores do copo, elas saem do estado físico gasoso e vai para o estado físico líquido, justamente porque está tão frio aquele copo, que ele provoca esse efeito. Nós também temos a solidificação, que é o gelo, né? O gelo ele sai do estado físico líquido e vai para o sólido. É só você diminuir a temperatura perdendo calor. E a sublimação? Sublimação sai do estado físico sólido e vai direto para o gasoso por aquecimento, ou do estado gasoso para o sólido por arrefecimento. Beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado da aula. Mas antes, responde aí nos comentários o que você achou dela. Beleza? Tranquilo? Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Bem, exato e até mais. Tchau!